Quando a gente fala de uso das escalas pensando em avaliação de funcionalidade, para que elas servem, né? Até eu estava comentando com ele falou assim, mas o que é funcionalidade para um prematuro? Né, que ainda não tem habilidades motoras aprendidas. E aí expliquei para ele, né? Durante o período intrauterino, o bebê se movimenta. Quem é mãe aí já sentiu lá o bebê fazendo a festa na barriga. E ele tem padrões de movimentos, ele tem sim desenvolvimento de movimentos, desenvolvimento neuropsicomotor, ainda no ambiente intrauterino, ou já no ambiente intrauterino. Então, quando a gente avalia um bebê bem prematuro, é sobre esses movimentos que a gente está falando, porque eles vão ser a base, vão ser o fundamento para que se construa habilidades e aquisições motoras futuras, né? Não dá para pular essas etapas. E se a gente não conseguir avaliar essa perda ou alguma alteração nesses movimentos que são esperados do período gestacional, a gente já consegue intervir para tratar justamente aqueles pacientes em que a gente enxerga risco de atraso, para não ter que esperar o atraso acontecer e aí lá no ambulatório ter que correr atrás desse desenvolvimento que já pode ser classificado como atípico. Outra coisa muito bacana da gente pensar quando a gente fala de escala é que a gente tem que fazer a pergunta correta para ter a resposta correta. Por que eu falo disso? Porque quando a gente fala de escala, a escala é como um artigo científico que tem o objetivo daquele estudo. E a gente não pode encontrar um desfecho diferente daquele que a gente colocou no objetivo. Então, se a gente está usando uma escala para avaliar a qualidade de movimento, a gente não pode pensar que essa escala vai avaliar, por exemplo, funcionalidade no que diz respeito a comportamento, funcionalidade no que diz respeito a alterações estruturais. Então, quando a gente avalia uma criança pensando em funcionalidade, dificilmente as escalas de funcionalidade vão englobar alterações estruturais, como deformidade, encurtamentos e tal. Elas estão pensando na funcionalidade, no controle, na qualidade do movimento. Por isso, a pergunta certa para ter a resposta certa, tá? O que essa escala que você quer usar traz de desfecho quando você usa ela para avaliação e casar isso com o que você quer avaliar, tá? Então, é mais fácil pensar, eu falo de trás para frente. O que seria bacana para avaliar essa criança? Ou quando a gente está numa UTI que o perfil é de prematuros extremos, como sempre foi o meu caso, que escala que alcança avaliar um bebê tão prematuro, tá bom? Outra coisa muito boa da gente pensar é o seguinte, a avaliação, ela é um instrumento do nosso conhecimento básico, por isso que está aqui, avaliação, conhecimento básico e fisiologia. Eu falei isso nos stories ontem e repito aqui, se a gente conhecer a fisiologia, as características anatômicas e fisiológicas do recém-nascido e do prematuro, dificilmente a gente vai deixar passar uma questão funcional, estrutural, batido. A gente vai bater o olho naquilo e vai falar, putz, aqui vale a pena avaliar com tal escala. Aqui vale a pena intervir dessa maneira. Porque a gente conhece o que seria típico, o que seria regular, esperado ali para aquele desenvolvimento. Então, conhecer a fisiologia, a anatomia e esse conhecimento básico de avaliação é muito mais importante do que a gente ter habilidade com 200 escalas diferentes, sendo que a gente não sabe enxergar ali o que poderia ser o start para a gente precisar dessas mesmas escalas, certo? Quando a gente fala em instrumento padronizado, eu gosto muito de escala e, ao mesmo tempo, eu desgosto de algumas partes. O instrumento padronizado, ele faz com que todo mundo, digamos assim, fale a mesma língua. Então, quando você vê um score da TIMP lá de -5, você sabe que aquela criança tem mais chance de atraso do que uma criança que tem -1. Então, isso se forma na cabeça de todo mundo que conhece a escala. A gente espera já o que a gente vai ver ali naquela escala, certo? Então, é para isso que serve a padronização, mas a gente não pode ser refém das escalas.